Bom dia, gente. Estamos começando aí mais uma edição da nossa BR Talks. Hoje a ideia foi convidar aqui o Luiz Henrique da Ambima, que é responsável pela área de distribuição. Eu já vou pedindo desculpa antecipadamente, aqui eu estou em casa hoje na live, então se vai ser live que vai ter latido de cachorro, esse tipo de coisa, né? Mas acho que esse mundo hoje a gente está acostumado já. E o que é a nossa ideia aqui? A gente vai falar, eu acho que assim, em geral, a área de distribuição da Ambima não é uma área que traz tantas novidades no dia a dia como hoje, né? Então, o foco em geral do mercado está muito em cima de produto. Então, a atenção do mercado está muito em cima lá do que está acontecendo de novo na área de fundos ou de mercado de capitais. Mas me chamou a atenção da gente esse ano porque realmente a agenda da área de distribuição para 2022, 2023 talvez seja uma das mais intensas na Ambima, né? E aí o objetivo dessa conversa, acho que assim, a gente tem aqui 4 temas principais que a gente vai tratar. Um que já está pronto, encomendado e que começa a ser implementado no ano que vem, que é a parte de marcação ao mercado, de posições de clientes aí de distribuição que tem suas carteiras em bancos e corretoras, né? Ou seja, vamos dizer assim, a marcação ao mercado dos investimentos lá da conta corrente do cliente. E a outra agenda é falar um pouco sobre uma audiência pública que está acontecendo agora do Código de Distribuição, que está propondo outras questões bastante, acho que bastante inovadoras, assim. Tem várias, assim, o código está sendo bastante mudado, mas eu acho que eu destacaria aqui que a gente vai conversar. Acho que é um reconhecimento de uma mudança de mercado, que é falar com mais detalhes sobre prestação de serviço, de oferta de produtos no exterior, né? Então está ali meio que botando um pouco da ordem de como é que isso pode ser organizado. Uma outra questão que eu acho que também é meio que uma absorção dos aprendizados da pandemia, que é mudar um pouco a parte de processo de PCN, de cibersegurança, se adaptando um pouco até a LGPD e inovações recentes. E o outro ponto que eu acho que é o que talvez vai ser o que vai ter a maior discussão para o ano que vem, que é vamos dizer assim, um update das regras de suitability, que nesse ponto eu acho que assim, traz novidades bem legais em que o processo está se aprofundando, mas de uma forma que eu acho que quem é menor e precisa de um certo help, vamos dizer assim, a Ambima está indo meio num caminho de ter uma solução meio padrão de mercado, bem mais sofisticada do que já tinha no passado, né? Então, acho que é uma agenda cheia. Agora, Luiz, até antes de passar a bola para você, queria só contextualizar, acho que para o pessoal, porque muita gente, às vezes, eu acho que olha o trabalho da Ambima e da CVM, e quem não conhece profundamente o funcionamento da entidade, às vezes fica meio perdido aí na forma que funciona, né? Então, até contando um pouquinho aqui, porque eu aqui, o Rafael, que também está, nosso sócio que está aqui, como a gente trabalhou na Ambima e conhece bem, só dividindo mais ou menos a estrutura. A Ambima, basicamente, assim, de forma simplificada, ela tem 2 grandes frontes maiores, que é a área de representação e a área de autorregulação, né? Então, assim, botando no mapa, o Luiz aqui ele coordena grupo que cuida da parte de distribuição, no que diz respeito à representação. Então, o que é a representação? É a defesa dos interesses do setor. E quando se diz respeito à regra de autorregulação, na Ambima, como é que funciona? A representação define qual que vai ser a regra, né? Ou seja, o próprio mercado define a lei, vamos dizer assim, e depois que isso é definido, vai para um processo de audiência pública, em que o mercado pode mandar suas sugestões, e aí se pega essas sugestões e cria a norma final, se dá um prazo para adaptação, e aí depois que o negócio está, assim, vamos dizer, rodando, quem olha o mercado no dia a dia é a área de autorregulação que tem o lado educacional, olhar como é que o mercado está se comportando, e no final da linha ela fazer a fiscalização. Então, acho que talvez só dividindo um pouco o que dá uma certa confusão, por que a gente está falando com alguém de representação sobre autorregulação? Porque, na verdade, quem escreve primeiro é a comissão é o grupo de distribuição lá da Ambima, né? Então, para quem está ouvindo, basicamente esse é o funcionamento, ou seja, é meio que para falar, pô, se no futuro tiver alguma fiscalização e tiver alguma queixa da Ambima, não é para o Luiz que é para ligar, porque o Luiz ele só cria a regra, ele não apita o jogo depois, né? Vamos dizer assim, né? Obrigado, Brasil. E aí, passar a bola um pouco para você para falar um pouco disso, mas essa ideia era dividir basicamente esses blocos. Primeiro, falar da marcação mercado, que é algo que já passou por esse processo, né? Ou seja, já foi aprovado e tem prazo para começar. E segundo, é falar das inovações de suitability e PCN, cibersegurança e etc., que para o mercado não ficar assustado, não é nada que vai começar a valer em 1º de janeiro, é algo que está em discussão e em algum momento em 2023 deve ir para implementação, né? Então, talvez para ninguém aqui
ficar, aí estamos no dia 1º de dezembro, para ninguém ficar com medo e falar assim, pô, tem uma penca de coisa que eu vou ter de botar em prática até o mês que vem, não é bem assim. A gente vai falar aqui de coisas que já estão prontas e coisas que vêm para o mercado ano que vem, né? Isso mesmo. Obrigado, professor. Obrigado pela introdução aí de falar acho que já explicou bem como é que funciona, né? A questão da autorregulação. De fato, aqui na parte de representação, a gente que escreve a regra, e aí quando a gente escreve, não sou eu que escrevo, na verdade, a gente tem um grupo específico com representantes de mercado que discutem essas regras, né? E a partir dessas regras, aí a área de supervisão, a área do Guilherme lá, Benaderei, que cuida da parte de supervisão, que faz a supervisão do mercado, tá? Lembrando que quando a gente fala de autorregulação, tem todo esse lado também, como o Brasil trouxe, educacional. A própria supervisão, ela vai dando ações, vão fazendo ações que a gente chama de ações mais educacionais. Por exemplo, a instituição não se adaptou, aí manda uma carta, fala, ó, pessoal, você tem que se adaptar, qual que é o prazo que você tem? É esse, você vai ter que firmar um acordo com a Ambima aqui para cumprir aquele prazo e tudo mais, caso aconteça alguma coisa. É, é, e aí, futuramente, aí sim tem uma supervisão que aí pode ter penalidades, etc., tudo mais, caso a instituição não cumpra, tá? Sempre tem um aviso antes de alguma questão. Óbvio que o olhar aqui da autorregulação é sempre um olhar de como eu levo o mercado para o mesmo padrão, né? Não é, não, vou ficar pulindo, batendo só, não. A ideia é que o mercado acaba se deslocando para um padrão que foi definido aí pelo próprio mercado, tá? E aí, na linha do que o Brazuna trouxe, eu fico na parte de representação, olhando o fórum de distribuição. Então, são todos os temas voltados para a atividade de distribuição. É claro que muitos desses temas acabam perpassando outras atividades dentro da associação, como, por exemplo, a atividade de gestão, a atividade de ofertas ou a atividade de tesouraria, de negociação, que a gente chama aqui, tá? Então, quando eu falo de um tema suitability, por exemplo, não é só o grupo de distribuição que discute, a gente discute aqui, cria uma proposta e, consequentemente, eu tenho que avaliar essa proposta com os demais players que estão dentro da associação. Por exemplo, quando eu vou definir um padrão como eu vou mencionar daqui a pouco, um padrão de pontuação de produtos, eu tenho que falar com o pessoal de fundos, tenho que falar com o pessoal de tesouraria, tenho que falar com o pessoal de ofertas, tudo para definir qual vai ser esse padrão, essa pontuação mínima para os produtos, tá? Então, a gente tem, apesar de ter as caixinhas aqui das atividades e tudo mais, a gente tem uma interlocução muito grande entre as atividades. E, de fato, nesses anos, a atividade de distribuição acabou tendo algumas, vamos dizer assim, iniciativas bem relevantes para a associação. Isso em função do contexto do mercado, né? Muitas vezes o que a gente tem visto aí com plataformas, com crescimento de assessores, crescimento de oferta de produto para cliente, pessoa física, né? Então, a ponta acabou tendo uma relevância um pouco maior nas discussões dentro da associação, e aí muito com foco de, olha, a gente precisa alinhar esse mercado para as boas práticas ou levar esse mercado para uma prática que seja adequada aí para esse novo mundo aí que está se abrindo, aí dos investidores, pessoas físicas acessando novos produtos, tá? Então, seria essa linha, a gente sempre tem esse foco no fim, o foco é atuar ou melhorar o serviço ou melhorar a atividade para o investidor, sempre esse foco aí no investidor, tá? E aí, tirando essa introdução, acho que eu posso agora passar para a apresentação, e aí a ideia aqui, eu vou passar pelos temas, né? A ideia é que vocês tragam perguntas, tragam questões, dúvidas, a ideia também Brazuna, PH, se vocês quiserem interromper, questionar algum item, por favor, fiquem bem à vontade. A ideia é que seja um diálogo aqui, tá bom? Lembrando para todo mundo que está assistindo que a gente deixa a câmera e o microfone restrito, mas é, quem tiver pergunta, algum questionamento, vai lançando pelo chat aqui, que a gente vai colocando o assunto quando for conveniente aqui, tá? Vou pegar aqui só para compartilhar. Um pouquinho que ele está numa. Eu estou vendo aqui já. Você está vendo? Tá Tô. certinho para Tá? vocês? A gente tá. Para mim tá saindo também.
Ok, para mim que está um pouco estranho aqui, mas eu vou seguindo em frente. Vamos lá. Então, seguindo em frente aqui, vou falar primeiro, né? A gente vai falar do código de distribuição como um todo, né? E quando a gente fala código de distribuição, é o código da atividade de distribuição e quem adere a esse código? Os distribuidores, corretoras, a gente tem também os bancos, instituições financeiras, tá? Todo mundo que pratica atividade de distribuição e tem essa possibilidade. Hoje, nesse código de distribuição, não tem os agentes autônomos, tá? Então, assim, mesmo ele atuando como distribuidora de produtos, a associação não inclui os agentes autônomos dentro do nosso código aqui, eles nem estão dentro da associação BIM, eles estão no ANCOD, tá bom? Tá? Só para deixar bem claro aqui. Quer dizer, ele não inclui, mas as instituições que contratam agentes autônomos têm que garantir que os procedimentos Sim, são seguidos, seja pelo gerente do banco ou pelo agente autônomo contratado, né? Então pega indiretamente, né? indiretamente isso. Acho que o ponto é esse. A gente coloca indiretamente eles, mas não necessariamente eles aderem ao código, tá? Mas aí, algumas regras que a gente tem dentro do código aqui, indiretamente, a gente obriga que o intermediário ou a instituição que o contrata siga algumas regras na hora de contratá-lo, né? Vamos dizer assim. Seguindo em frente aqui, então, a divisão aqui, vamos falar marcação a mercado e as audiências públicas. Como o Brazuna disse mesmo, marcação a mercado é uma regra que vai entrar em vigor, já as audiências aqui, os pontos, ele ainda estão em audiência pública, não entrarão em vigor ainda, né? A gente ainda tem que publicar essa norma para eles entrarem em vigor, tá? Então, o momento da audiência pública que a gente fala aqui, ela tem um prazo até dia 9, tá? Do 12 para que vocês encaminhem aqui para a associação observações, sugestões, etc. Então, acho que esse momento é um momento interessante para vocês olharem, entenderem um pouco da regra. Aí, quando vocês puderem olhar lá no nosso site, dentro da associação, tem lá o link da audiência pública, tá? Do código de distribuição, e vocês podem, de alguma forma, olhar. Se quiser, o Brasil, depois a gente distribui aqui o link para vocês, eu mando. E aí, para o pessoal olhar para ver se quer Eu mandar vou alguma mandar, vou até mandar no sugestão. chat. Deixa eu até te falar uma coisa, perguntar uma coisa de Ambima, assim. Tradicionalmente, assim, regular, vamos dizer assim, de acordo com o Estatuto da Ambima, só participam de audiência pública as entidades associadas, né? Só que no mundo de hoje, eu acho que você tem a informação é muito fluida, né? E como a participação é por Sim, e-mail, assim, a Ambima, assim, quando vocês recebem participação, vamos dizer assim, de outsiders que não são associados, vocês pelo menos dão uma olhada e consideram se a ideia for boa, né? E colocam na mesa, né? Assim, sim, sim. Eu vou dar um exemplo. Nessa discussão de marcação a mercado, a gente recebeu sugestão, por exemplo, da B3. A B3 não é associada da Ambima, tá? Então, a gente tá. recebe sim, tá? A gente Então é um também estímulo, ou seja, recebe. quem tá, ou seja, quem não está em instituição associada é um estímulo a mandar boas ideias que podem ser Sim, consideradas, né? Tá sim, a legal. gente recebe. E como funciona, tá? A gente recebe essas ideias, a gente compila essas ideias, tá? E aí a gente submete aos próprios organismos aqui da associação. A gente leva lá para o fórum de distribuição, para o grupo que discutiu a regra, fala, ó, tivemos essas sugestões, o que vocês acham, o que não acham? É óbvio que algumas das sugestões já foram discutidas no grupo, aí a gente já tem dado, já fecha e já responde para a instituição. Mas geralmente o que acontece, a gente tem esse trabalho de levar para o fórum, para os organismos aqui para avaliação, tá bom? Vamos lá. Então, falando. Deixa eu só. Caiu aqui. Porque tá pequenininha a apresentação para mim aqui, mas eu já abri aqui no telão para mim também, tá? Abrindo aqui a marcação a mercado, né? Essa foi uma regra que a gente discutiu. Tá meio ruim aqui, pera um pouquinho só. Desculpa, que eu acho que tá. Ele entrou no modo apresentação aqui para mim, que tá meio complexo. Vocês estão vendo normalmente, né? Eu estou vendo aquele slide código de administração de Ambima Distribuição. Você passou para o outro? Passei, tô andando aqui É o e meu não tá PH, você indo. está vendo aí? Para mim não está indo também, não. O meu tá parado na capa. Tá parado na capa? Tá, É, código Ambima, distribuição de produtos e tal. vai e volta assim para ver o que que dá. Espera aí, acho que eu sei. Tô na Fecha e minha abre, pecinha né? do lado de cá. É, Deixa eu ver. É que fecha ele e tá dando. abre. Ele não tá compartilhando. Vê agora Tá? se foi para vocês.
Será que você Eu, não está... Talvez você está compartilhando só um pedaço da tela, alguma coisa assim. eu tô É, clicando nas flechinhas é, embaixo e vai. Quando eu clico numa flechinha aqui embaixo, 1 de 23, também, é aí vai. verdade. Ah, tem aqui sincronizar com o apresentador. Deixa eu ver o que acontece. Ah, Ah, não. deve ser isso. Acho que é você. Ah, entendi. Você tem, você tem que É. habilitar aí, Zé, talvez? Deixa eu ver aqui. Fernandinho, vê se você tem que habilitar aí o Quer, compartilhamento quer de que eu, tela. quer que eu, será que eu entrei numa versão estranha? Peraí, deixa eu parar o compartilhamento, aí eu volto. Peraí, vamos ver. Então, E faz aí, o vamos ver seguinte, se deixa eu compartilhar aqui, às vezes, você por a gente. compartilha aí, tá Deixa eu ótimo. ver aqui. Vamos lá. Acho que seria melhor, talvez, a gente compartilhar daqui e você vai falando. Isso, tá ótimo, para mim perfeito. Vocês estão vendo a minha tela aí? Estamos vendo. Tamo. Já está no Tá, índice tá, aqui, já tá, está passando tudo. Aí tá acho que é só. movendo? Isso, é só maximizar a tela agora, Zé, eu acho. Maximizado. Isso aí. Ah, não, tá. Estão vendo que Maravilha, só tamo. tá Tá rodando? ótimo, Tá. Tá, tá então perfeito. maravilha. Então, Já me seguindo, falou. Brasil, vamos para o slide de marcação. Vamos falar primeiro de marcação a mercado, né? Mas a audiência pública já ficou claro, então, para vocês. Dia 9 é o último dia para vocês enviarem propostas, tá? E são aqueles 3 temas lá que a gente vai aprofundar um pouquinho aqui, tá? Falando do contexto de marcação a mercado, por que a gente trouxe esse tema aqui para dentro da associação e por que a gente trouxe esse tema para o fórum de distribuição, para essa discussão, tá? A gente aqui na associação, a gente também participa de grupos de trabalho junto com o governo, e um deles é o IMK, tá? O IMK é um grupo formado aí por associações e também pelos reguladores de mercado, coordenado pelo Ministério da Economia, pela SPE, que é a Secretaria de Políticas Econômicas, tá? E esse grupo, o IMK, ele tem como iniciativa, né, desenvolver o mercado de capitais como um todo, tá? E dentro dessas discussões do MK tinha um subgrupo chamado, que era um subgrupo para desenvolvimento do mercado secundário de títulos privados, tá? E nas discussões, isso em 2019, surgiu o tema lá, trazido até pelo Banco Central e pela CVM, de, olha, precisamos precificar os títulos detidos por pessoas físicas. Em função de questões que aconteceram no passado, acho que vocês viram nos jornais aí, acho que até saiu matéria ontem ou anteontem nesse sentido, falando um pouco do que aconteceu lá no passado, que teve alguns papéis que deterioraram o seu risco de crédito, acabaram tendo perdas grandes, e o cliente, pessoa física, não entendia isso, não via isso e acabou negociando esses papéis em momento ruim, em momento que eu já estava defaultado, eles compraram um papel que já tinha problemas, né? E o Banco Central e a CVM acabou trazendo isso para discussão e mencionou no momento que, olha, vamos querer criar uma regra para precificação, e aí quero discutir com o mercado como a gente vai tratar essa regra, né? Como a gente vai fazer essa regra. Nesse momento, a associação se colocou à frente, a Ambima, né, se colocou à frente no grupo e falou, olha, acho que o ideal é que seja por meio de autorregulação, até mesmo porque a autorregulação ela tem um processo muito mais próximo com o mercado e também a autorregulação ela é mais dinâmica. A gente pode fazer alterações ao longo do tempo, se a gente vê que a regra foi muito restritiva, a gente pode mudar, pode mexer. Então, nesse sentido, a gente se colocou à frente dessa discussão dentro do Grupo MK e incluiu esse tema como um tema prioritário em 2020 e 2021 dentro da associação, tá? Então, por isso que a gente trouxe esse tema para dentro da associação, foi muito uma demanda de CVM e Banco Central no intuito de criar uma regra aí para a marcação desses títulos, observando essa mudança que aconteceu no mercado, que são as pessoas físicas que estão cada vez mais atuantes nesse mercado, tá? E aí o objetivo nosso é dar transparência para o investidor, tá? Acho que esse é o grande objetivo. Como foi essa discussão na associação? É sempre bom a gente passar isso, apesar do Brazuna já ter colocado um pouco esse ponto como funciona, mas é legal a gente mostrar que, ó, essa foi uma discussão que foi liderada pela distribuição, mas de cara a gente já envolveu o nosso grupo consultivo aqui de precificação, que é um grupo que discute precificação de papéis, porque, como acho que vocês já sabem, a Ambima ela é uma grande precificadora, né? A gente fornece preços para o mercado. E esse grupo consultivo é o grupo que trabalha as discussões aí dos preços, ou trabalha as metodologias, por exemplo, que são adotadas aqui dentro da associação para divulgar esses preços, observa o escopo de atuação da associação na precificação de ativos e tudo mais. Então, a gente envolveu esse grupo dentro da discussão para nos municiar e nos ajudar aí
a como criar essa regra, tá? E posteriormente, depois que a gente definiu uma proposta, a gente acabou circulando essa proposta praticamente para todos os grupos aqui dentro da associação, apresentando, né, e envolvendo os demais grupos para entender questões ou pontos, principalmente o pessoal de negociação, que é a tesouraria, né, e o pessoal de ofertas, que é quem estrutura aí as ofertas desses papéis aí privados, tá? E aí, seguindo em Deixa eu frente, te perguntar só uma questão claro, sobre esse ponto da marcação. É, como é que tem sido, como é que foi nesse momento aí? Porque, assim, instituições grandes, às vezes, já têm áreas mais capacitadas para isso, né? sim. Ou já é segregado que presta serviço para gestoras, sei lá, ou cria uma área nova, algo do gênero, assim, ou tem uma área de produto já capacitada e tal. Quem é menor, isso é mais complicado. Como é que foi como é que foi a discussão nesse ponto, assim? Porque tudo bem, tem muito preço público, etc., mas tem que ter alguém técnico dentro para fazer, Sim, olha, vou adotar pressão Ambima, o B3, eu vou criar um manual, depois tem que ter alguém que pilote esse negócio, né? Como é que sim. foi essa discussão, É, tanto nas grandes quanto nas pequenas? se a gente olhar aí acho que é só que só fala que entra em vigor lá para frente. Vamos passar para frente, que aí a gente já começa a discutir as coisas, que aí já vai ter as respostas para esses pontos, acho que é importante. Tá. Aqui dentro da discussão, já começou daí, né, Brasil? O pessoal falou, putz, ó, a gente não tem preço de tudo, né? E vai ser difícil a gente conseguir colocar preço de tudo. Eu vou dar exemplo, letra financeira, não tem preço divulgado, CDB, essas coisas, você não tem a precificação das emissões bancárias, a gente não tem no mercado hoje, um padrão, nada. Então, o mercado mesmo já falou, então vamos limitar isso daqui, ó. Então vamos olhar o que que a gente tem de preço na Ambima. Debentures, a gente já tem praticamente 90% do mercado negociado, né, que tem negociação, sendo precificado pela associação. CRI e CRA, estamos começando com a precificação, mas olha, já temos tantos papéis. Títulos públicos, isso já é referência, a gente já tem todos aqui. Legal, então a gente focou nesses produtos. Mas, de fato, entrou, quando a gente coloca aqui que o distribuidor é o responsável pela apuração dos valores, entrou uma questão que muitos distribuidores não têm estrutura e nunca atuaram nessa atividade de precificação. Aí o que que a gente deu como possibilidade? Que a instituição contrate um terceiro para fazer isso, tá? Mas ao contratar esse terceiro, não é que ela transferiu a responsabilidade dela para o terceiro. Ela pode, ela pode contratar um terceiro, mas ela é responsável por aquela precificação. Então, ela tem que ter alguma pessoa na estrutura dela responsável por essa precificação. Ela vai ter que ter alguém, tá? Então, assim, um diretor, uma pessoa, não precisa ser cargo de diretoria, não, mas seria uma pessoa responsável por essa precificação, ela tem que entender, né, do processo e tudo mais, mas aí ou ela contrata um terceiro, aí ela vai ter a responsabilidade na contratação, óbvio, na verificação se aquele cara pode fazer atividade, consegue fazer atividade e tudo mais, e ele ficaria responsável por essa questão, tá? Mas, de fato, o que que a gente deu Fomenta de um saída é mercado novo aí, né? a possibilidade de contratar um terceiro. Já tem, tá? Se a gente for olhar dentro do mercado, já Sim. tem instituições ou consultorias aí, pessoal que faz essa atividade de precificação, né? Tá? Então a gente já tem players nesse sentido. E aí, continuando aqui, o que que a gente colocou, né? Então, fechou esses títulos, depois o distribuidor ele ficou como responsável dessa atividade. Por que o distribuidor? Porque é quem está informando na ponta. Então, a gente trabalhou muito isso. O pessoal falou, mas é o custodiante que faz isso. Não, mas a responsabilidade de informar, de dar a posição para o cliente, é do distribuidor. O distribuidor vai estar na ponta lá. Então, apesar de você as informações virem do custodiante ou virem do prestador de serviço, essas informações são divulgadas pelo distribuidor, é ele que está na ponta. Então a gente colocou essa responsabilidade para ele, tá? Aí no que se refere a fundos, carteiras administradas, já possuem precificação, então a nossa precificação não tem nada a ver com a precificação de fundos, carteiras administradas, já tem a regra lá, tá? O que a gente usou muito olhou a regra do Código de Administração de Recursos Terceiros como base para estabelecer a regra aqui, tá? Então, se você for olhando aqui os próximos passos, os próximos itens aqui, a gente vai ver que tem muita similaridade, tá? A apuração deve acontecer no mínimo mensalmente. Se tiver uma discussão lá, tem que ser diária, a posição é diária, a gente mostra toda hora, é online, vai ter que ter o preço online. Não, não faz sentido algum, acho que ninguém consegue desenvolver isso. Então, a ideia é que seja mensal esse preço de referência, então tem que ser publicado ele mensalmente para o cliente, tá? Dentro da posição do cliente.
é permitida a divulgação dos preços marcados a mercado ou na curva. Aí o que acontece? Se você é mercado e na curva, né? A obrigação é que seja mercado, correto. Se você quiser marcar na curva e colocar também na curva, junto no extrato, ok. A gente entende até que é melhor assim, tá? Porque aí você tem um discurso melhor com o seu cliente, né? Você vai conseguir chegar e falar, putz, ó, esse é o preço se você sair hoje, e ó, se você continuar mantendo na curva, o preço tá aí nessa linha, né? Mantendo a vencimento, o preço vai ser esse, né? Ou Que a é meio a possibilidade de lógica dos ganho é esse. ativos, né? Quando você compra uma ação, a tua referência se você ganha dinheiro é contra o preço que você pagou, né? Então, no fundo, na renda fixa, a curva é isso, né? A tua referência se você está É ganhando ou isso, perdendo dinheiro, né? é isso. E aí essa possibilidade de ter os dois, obrigatoriamente, né? O default é marcado, mas ter também o preço na curva, auxilia no discurso com o cliente. Acho que vai facilitar muito o dia a dia aí das instituições aí no discurso, tá? E dá mais transparência para o cliente também, tá? E aí só tinha um item anterior que é o investidor qualificado aí trazendo o que já tinha em carteira administrada, o que já tem em fundo, a possibilidade do investidor qualificado solicitar que a posição dele seja marcada na curva, tá? Mas aí, esse é um ponto importante, ele tem que pedir para isso, tá? Então ele vai ter que solicitar, ele tem que ser qualificado, e aí você dá a possibilidade dele marcar na curva, tá bom? E aí os pontos principais também aqui que a gente tem o distribuidor deve estabelecer manual de apuração de valores, aí na linha do que já tem no RT, então ele vai ter que ter um manual de precificação. Esse manual a gente estabelece na regra alguns itens mínimos, mas a ideia do manual o que que é? É como ele faz a precificação. Ah, ó, eu olho preços públicos primeiro, se eu ver se esses preços públicos não são condizentes, eu tenho algumas proxies aqui para fazer precificação, ou tenho um terceiro que me auxilie na precificação, esse terceiro usa tal metodologia, tudo. Então, assim, esse manual tem que deixar claro como é que é essa precificação. Diferente do código de RT, esse manual não é divulgado para os clientes. Esse manual é um manual que vai ser divulgado para a supervisão aqui, tá? E aí a supervisão vai usar esse manual como base para a supervisão dela nas instituições, tá? Para ver se está sendo cumprido aí o que seria esse processo de precificação dentro da instituição, tá? Um ponto importante é um disclaimer que a gente incluiu, obrigatório para incluir nas posições dos clientes. Por que desse disclaimer, né? É um disclaimer que deixa claro que, olha, aquele preço é um preço de referência, não necessariamente é um preço de saída do cliente, né? Primeiro porque a gente sabe que é diferente aí de cota de fundo, por exemplo, quando você faz uma precificação da carteira, você tem aquela saída. Na verdade, aqui está falando de posição do cliente, é um ativo, aí quando ele der a ordem de um resgate, provavelmente ele pode ter uma oscilação desse preço durante o dia, tem um spread, né, de negociação que pode reduzir esse preço também, né? E além disso também tem a possibilidade desse preço desse ativo não ter a liquidez, né, ao preço aí foi negociado um dia ou 2 dias anteriores, mas vai estar mais próximo, né? Acho que a questão aqui é essa, a gente vai ter uma proximidade maior e não necessariamente o preço efetivo de saída, tá? A utilização de preço preferencial das taxas Ambima, a gente aqui é um fomento dos nossos preços aqui, tá? A gente, como associação, a gente publica aqui os preços de mercado, porque a gente quer que utilize para que fomente cada vez mais a utilização desses preços e também para que os players mandem mais os preços para nós. Não sei se vocês sabem como funciona a precificação aqui. Na verdade, é uma coleta de preços que a gente faz no mercado e aí a gente depura esses preços de forma que a gente pega os preços mais relevantes e divulga esses preços aí para o mercado, tá? Mas a gente depende muito dessa coleta dos preços efetivados no mercado. Então, é uma forma da gente fomentar aí que as instituições também nos forneçam esses preços, tá? O distribuidor pode utilizar outras fontes de taxas de preços para apuração, então, se preferencialmente isso, mas a Ambima, mas se quiser usar B3, se quiser usar outras fontes, também não teria problema, tá? Deve manter área independente, é o que eu mencionei anteriormente. Essa área independente tem que ter uma pessoa responsável. Aí, não tem uma área, putz, na verdade essa área são uma pessoa, por exemplo, porque eu contratei um terceiro para fazer isso, e esse cara é o responsável aqui pela precificação. Então, não teria tanta questão, tá? Essa E possibilidade de não vai ter contratação de nenhuma terceiro. restrição a acumular nem nada, né? Então, se o sujeito tem lá um back-office, ele pode botar um cara responsável que faz aquilo e outras coisas, né?
Não tem, não se Isso, não tem, É não isso, precisa a ser. questão não precisa ser segregado nem nada. Isso. O importante dentro da segregação, que eu acho que é um ponto importante, é com relação à mesa de negociação, tá? Eu acho que tem essa questão, tá? A mesa lá, é. você tem uma questão aí que seria importante essa segregação, tá? É isso. Seguindo. Eu acho que seriam esses pontos eu falei rápido pra caramba aqui, mas acho que seriam esses pontos da MTM. O que acontece? Aí dá bem como é que a gente está hoje, tá? Ela entra em vigor em janeiro agora, né? E a gente sabe que a gente teve muita movimentação aí no mercado, abriu taxa e tudo mais, né? Então a gente tem, óbvio, tem visto uma preocupação no mercado quando entrar isso em vigor aí, isso até mesmo nas matérias que a gente tem visto aqui. O que a gente tem visto dentro dos associados? O pessoal está correndo atrás para fazer essa precificação, tá? E eu acho que o importante é o discurso que é dado para o investidor, tá? Eu acho que esse é um trabalho que o pessoal tem feito muito aí, principalmente na ponta, na parte da venda mesmo, na ponta, de como eu vou tratar isso com o investidor, como é que eu vou falar com o investidor sobre essa perda aí que ele vai ter, por exemplo, nessa posição dele nesses ativos, tá? Então, a gente tem auxiliado os nossos associados nesse sentido. A gente tem um curso que deve sair nesse mês, mas está no mês que vem, já estamos em dezembro, nesse mês deve sair um curso para a ponta, para o pessoal de mercado mesmo, dentro da nossa base lá de cursos da Ambima, são cursos gratuitos, tá? A gente também tem feito comunicações aqui na nossa área de comunicação e também por meio do nosso site Como Investir para Investidor, tá? A gente tem feito algumas comunicações sobre a questão de marcação a mercado, e aí para auxiliar o pessoal na ponta aí, se necessário aí ter o discurso adequado para o investidor, tá? Mas é isso, acho que em linhas Isso até é gerais um é ponto, essa. isso é legal, acho que é um ponto importante de como é que está a expectativa de vocês da comissão, porque a gente está entrando na reta final agora e esse ano está aquele Tá. ano assim, Copa do Mundo, final de ano, eleição, foi tudo no mesmo tempo, né? E eu acho que as instituições, realmente aquela reportagem saiu no Valor, acho que ontem, anteontem, foi muito boa nesse sentido, já não foi a primeira. Sim. Como é que está a expectativa de vocês, assim, área técnica e comissão? Porque a hora que a coisa acontece em janeiro, e realmente a gente está num momento que, infelizmente, o impacto nos extratos, assim, vai ser raro investidor que não vai apontar um prejuízo, né? Porque a gente vem no momento da curva de juros no ápice, né? E como é que está a expectativa de vocês, assim, de atuar no lado educacional no ano que vem, ou das próprias instituições, né? Porque aquele negócio, chega o extrato no dia primeiro, aí dá aquele, por mais que tenha algum esforço de comunicação, vai dar barulho, né? Sem sombra de Vai. dúvida. Vocês estão com algum planejamento, alguma expectativa nesse sentido de ter alguma atuação a partir do ano que vem, mais nesse lado educacional, assim, marqueteiro e educacional? Sim, a gente tem como meta aí de ano também, aí, início desse ano, óbvio, por causa dessa regra em específico, de difundir mais essa questão da marcação a mercado, aí dentro da área de educação. É óbvio que a Ambima não consegue acessar o investidor, isso é uma dificuldade, né, que a gente tem ao longo do tempo, óbvio, que com as mudanças aí, redes sociais, isso aqui a gente melhora um pouco, mas óbvio que a gente não tem essa pretensão, entende que a gente não consegue atender o investidor em específico. Mas o que a gente faz? A gente usa o associado para chegar no investidor, ou seja, usa não, auxilia o associado para chegar no investidor, né? Nesse tema em específico, a ideia é que a gente tenha materiais para os associados e a gente vai estar estruturando esses materiais aqui de divulgação para os associados usarem esses materiais com a sua força de vendas, com seus participantes, com seus Vai ter cartilhazinha, assessores ou seja, as lá instituições na devem ponta. começar a trabalhar com cartilhazinha, com material, Isso com vídeo no ano que vem. já está acontecendo, É, tá? A gente tá. tem visto ultimamente, né? Eu não sei, eu já recebi aqui até de algumas instituições. Você recebe, o pessoal sempre passa aqui para a gente, quando recebe também, recebendo comunicado da própria instituição falando: ó, a partir de janeiro vai ter marcação, vai ter oscilação na sua posição, quer saber mais? Conversa aqui com a gente, tudo. E também eu já vi aí visitando associados, o pessoal fazendo no intranet deles ali lá para os seus
seus colaboradores, explicando o que é a marcação, o que vai acontecer a partir de tal data, como falar com o cliente e tudo mais, né? Eu acho que é um trabalho que terá que ser feito, tá? O que eu tenho visto, tá? E aí isso é importante também. É óbvio que a gente olha no momento atual, vai ter essa correção dos preços aí em função da taxa futura e tudo mais, mas por outro lado, o que eu tenho visto dentro das instituições é uma venda de que essa marcação a mercado pode trazer oportunidades de negócio para o cliente. O cliente vai acompanhar mais de perto e, consequentemente, pode gerar mais oportunidades de negócio, tá? Então, eu tenho visto isso em algumas instituições, dando esse tom muito forte de possibilidade de negócio, possibilidade dos gerentes, dos assessores, gerar mais negócio junto aos clientes, mostrar oportunidades para eles, tá? Então, eu acho que, e aí vai depender muito da instituição, essa questão de se colocar os dois preços, né, o preço do mercado na curva, vai auxiliar muito essa conversa com o investidor, e aí de falar, olha, mantém aqui essa posição, não, vamos negociar, acho que tem uma possibilidade de negócio, olha como é que está na curva, olha como é que está no mercado, ou não, esse preço está muito deteriorado, acho que talvez a gente tenha que repensar esse papel, tudo. Então, é esse tipo de questão que está surgindo, tá? Não, fazendo a ponte com esse tema que vocês botaram audiência agora, até outro lado, talvez seja o investidor que começa a se sentir incomodado, vamos dizer assim, com esse movimento, talvez vai levar uma reflexão para a revisão do suitability dele, né? No fundo, é um pouco isso. Se o Sim, investidor começar a se também. sentir incomodado, talvez vai falar assim: olha, se você está incomodado, vamos olhar se o teu nível de risco está adequado, né? Porque às vezes é o mercado, mas às vezes é a exposição do cliente, né? Às vezes são os dois, né? Isso. A gente entende assim que a questão da venda vai determinar muito, né, como foi a venda, vai determinar muito a dificuldade maior ou menor dentro desse discurso, né? Acho que é um ponto importante, né? Que a depender de como foi feita a venda lá atrás, do papel para o cliente, vai determinar isso, né? Mas assim, mais informação para o cliente é bom também, que aí o cliente fica mais a par das discussões que poderiam ser difíceis, pode ser agora, mas vai ser lá na frente, sei lá, se tiver um default papel, ou se o cliente precisar de uma liquidez e falar, preciso vender esse papel e tomar uma turma muito grande também. Então, acho que eu acho que essa transparência, apesar de no primeiro momento gerar, né, essa conversa difícil, antecipar essa conversa difícil, é algo que é salutar para o cliente e até para a indústria como um todo, no que se refere à melhoria do mercado secundário. É Ela isso. posso estar a Bíblia, que eu passo a próxima aqui. Vamos. Qualquer dúvida, se tiver questões aí, podem falar, hein, pessoal? Estamos à disposição aqui, pode vir com pontos. Então vamos lá, falar um pouquinho do suitability. O que acontece, né? A gente já tem a regra de suitability há algum tempo dentro da associação, né? E aí lembrando, né? Vale ressaltar que essa regra está em audiência pública, então até o dia 9, se vocês quiserem dar alguma contribuição, tudo, essa proposta de regra, né? Vocês podem mandar suas contribuições, tá? O que está propondo aqui no Suitability e por quê, né? Primeiro, o que aconteceu também mais ou menos 2019, mais ou menos 2020, a gente verificou que existia uma diferença, por meio da supervisão aqui na Ambima, que existia uma diferença muito grande na classificação dos produtos e perfis dos clientes entre as diferentes casas, tá? E aí essa diferença, ela tinha explicação, né? Na verdade, cada instituição adotava a sua metodologia para classificação dos produtos e classificação dos clientes, tá? E isso gerava uma diferenciação muito grande e, consequentemente, questões concorrenciais foram colocadas à mesa nessa discussão. Na época, tiveram, óbvio, alguns outliers que a gente acabou atuando como autorregulação aqui, tá? Mas essa discussão, toda essa questão dessas grandes diferenças verificadas pelo mercado, acabou gerando a necessidade ou a intenção do mercado de se estabelecer uma regra que padronizasse mais essa questão do suitability, tá? E deixasse mais claro aí quais seriam os limites aí dessa padronização dentro do suitability no que se refere à classificação dos produtos e dos clientes, tá? E aí, por isso que a gente
teve essa discussão, iniciou essa discussão em 2020 também sobre esse tema, tá? Pode passar aí, por exemplo. E aí, nessa regra específica, o que a gente fez, tá? Aqui eu vou dar um pouco um geral aqui de alguns itens que a gente alterou. São itens bem específicos, mas que acabam impactando todos aqui. A gente fez a revisão de toda a regra, já olhando o que a gente deveria mudar. E aí, por exemplo, fundo imobiliário. Fundo imobiliário a gente colocava como fundo complexo. E aí só dá um produto complexo, né? Só dar um exemplo aqui. O que acontece? A questão do produto complexo, a CVM criou isso na regra dela lá, que existem produtos complexos, que tem que ter uma venda um pouco diferenciada, tem que mostrar para o cliente a falta de liquidez, isso e aquilo. E na época, quando a gente teve essa discussão, quando a CVM publicou essa regra, o mercado veio para mim e falou que a gente precisa definir o que é produto complexo, porque da forma que está, ninguém sabe o que é, ninguém sabe como cumprir essa regra. E a gente acabou definindo o que era fundo complexo, uma lista de produtos que hoje tem na nossa autorregulação, e fundo imobiliário, na época, foi incluído como complexo, tá? Hoje é claro que o fundo imobiliário já é bem difundido, é um produto que tem liquidez, que tem muita informação, varejo atua no fundo imobiliário, então o grupo entendeu, nossa discussão aqui com o mercado, o pessoal entendeu, ó, fundo imobiliário não é mais produto complexo, ou seja, ele não precisa seguir uma regra específica que ele tem que fazer uma venda deixando claro os riscos e deixando claro a possível iliquidez desse produto, tá? Então, esse produto a gente tirou da lista de complexo, tá? Tornar obrigatório a observância de pontuação mínima. Aí, hoje, na nossa regra, a gente tem como um parâmetro de referência uma pontuação dos produtos de investimento para fins de suitability, tá? E aí é uma pontuação mínima que a gente coloca como referência. Nessa discussão que a gente teve com o mercado, nessa evolução do suitability, a gente está estabelecendo uma pontuação mínima obrigatória para os produtos. Então, todos vão ter que seguir, tá? Porque a instituição hoje, ela pode adotar duas formas. Ou ela vai para a tabela de pontuação, ou ela cria um critério próprio de pontuação para os produtos. Nessa regra que a gente está colocando em audiência pública, a gente vai colocar todo mundo para a tabela de pontuação mínima divulgada pela Anbima, tá? Por que isso? Para trazer aquela padronização que eu mencionei anteriormente, principalmente nessa pontuação dos produtos, tá? Agora, Outro Luiz, ponto que também vocês estão saindo de uma tabela antes que era muito macro, né? Muito era muito macro, exemplificativa, e isso. agora ela é muito detalhada, né? Antes era uma tabela, sei lá, que tinha 10 itens, agora é uma tabela que tem 10 páginas, né? É uma mudança grande, né? Esse foi um ponto, né? Porque a gente falou, agora é obrigatório. Aí, lembrando que eu mencionei lá atrás, putz, eu tive que sentar para discutir esse tema, a gente falou com praticamente todos como é que chama? Os outros organismos aqui da associação. Então, imagina, né? Para estabelecer uma pontuação mínima de risco para fundos, eu tive que sentar com todos os organismos aqui de fundos. Então, cada um tem sua peculiaridade, cada um tem o seu risco. Aí a gente teve que discutir com eles e definir essa pontuação desses produtos. O que a gente olhou como base, tá? Risco de mercado, risco de crédito e liquidez, tá? Foram os três itens básicos para estabelecer essa pontuação. A gente iniciou com os ativos finais, né? Observando aí criamos uma tabela para ativo final e depois a gente foi para os fundos. Aí observando o que a gente fez para os ativos finais para as carteiras dos fundos também, tá? Então, foi um trabalho gigantesco que a gente fez aí, envolvendo todos os players de mercado, e aí a gente teve uma granularidade maior, enrolou aqui, uma granularidade maior dessa tabela, a gente teve que crescer essa tabela de forma exponencial aí, tá? Que de fato, quando a gente fala que é obrigatório, todo mundo foi discutir, falando, não, mas o meu fundo é diferente, mas o meu produto é diferente. Então, a gente teve que quebrar muito mais esses produtos,
e até para atender também, né, todas as diversidades de produtos, tá, que tem no Então, mercado. então, tem um ponto, uma dúvida que me escapou um pouco da leitura ali, que agora eu não lembro. Então, o novo padrão que vocês estão propondo em audiência pública esse aqui é uma metodologia uniforme, que detalhada, etc., que é a metodologia de mercado. Ainda existe aquela alternativa de tipo assim, olha, se você não quiser usar essa metodologia, você pode criar a sua, mas você vai ter que me provar que ela tem robustez, etc. Como é que ficou agora? Você continua podendo criar a sua ou não? Você tem obrigatoriamente usar a tabela? Sim, o que acontece, tá? A instituição ainda vai ter a sua política de chutability, isso ela vai manter lá, existe. Mas no que se refere à pontuação de Tá. produtos, ela vai ter que seguir essa tabela, ponto. Tá. Eu posso ponderar, ou seja, eu posso criar. Eu uso a tabela e pondero do jeito que eu quiser. Vamos simplificar assim a discussão. Vai dentro de uma metodologia que eu desenvolvo, né? Mas a tabela é aquela ali, né? Assim, a É, sim, recomendação vai ser você. Não, mas é, aí eu vou é. colocar a tabela e a pontuação Dos dos produtos. perfis, ele vai ter que seguir. Isso ele Sim, vai ter que seguir. tá. É Não do tem que perfil sair. também, é verdade. Do perfil também, não é só do produto, é do Aí tem perfil. o processo, É, tá, o Brazuna? O que acontece, né? Uma coisa que a gente não padronizou, como eu busco as informações com o cliente? Como eu vou ponderar essas informações para definir o perfil do cliente, tá? Isso a gente não olhou, a gente deixou de lado isso daqui, a gente não padronizou. Mas no que se refere a produtos, o que que a gente padronizou? Ó, a pontuação mínima do produto é essa. Então, o que que ele pode fazer, tá? O que que ele poderia colocar? Tem algumas saídas na política que ele pode colocar. Ó, se ele tiver um produto muito específico, isso ele vai ter que tá. justificar o porquê esse produto ele não colocou naquela pontuação mínima, ele colocou Você botou, menos entendi. pontos. Você botou o mínimo para falar assim, para não virar aquela coisa, né? Eu tenho um ultrafundo super turbinado, você fala, cara, a pontuação é 3. Você pode falar que é 4, não pode falar que é 2, né? No fundo é um pouco isso, né? E Para estabelecer um patamar mínimo de risco, né? É um pouco essa isso, lógica. Tá. isso é para alinhar o mercado nessa pontuação dos produtos. E aí o que acontece? A gente trouxe uma questão da alteração da resolução CVM 30 lá, que é um alinhamento de PLD. Isso aqui é um ponto bem específico, mas o alinhamento do cadastro, que eles deram a possibilidade com O prazo, né? O com a prazo. avaliação em risco lá de você ter 5 anos, né, para Isso. adequar. A gente trouxe para o Seu, Suitability também, tá? Era uma adequação que a gente estava pendente aí para fazer, tá? E aí, depois, inclusão de itens que devem ser observados para oferta do serviço de intermediação no exterior. É outro tema que eu trato aqui, mas a gente incluiu dentro de Suitability um processinho que a instituição tem que ter lá, e aí dentro da política dela, tá? Isso aqui é só guidelines que a gente coloca que ela deve ter dentro da política para fazer oferta de intermediação no exterior. Então, para oferecer ou recomendar a intermediação no exterior, eu tenho que fazer um processinho de Suitability interno, tá? O que acontece? Isso é para atender o voto lá da CVM, mas depois a gente fala sobre esse tema lá na frente. Aí o que acontece? Como mencionado, Brazuna, quando a gente colocou pontuação mínima obrigatória, o que aconteceu? A gente teve que fazer uma tabela bem mais granular, e aí com escala aí de risco entre os produtos de meio assim, com 0,25 aí de intervalos aí para os produtos, tá? É óbvio que isso aqui eu estou falando da escala de risco, não estou falando necessariamente do matching. Se você tiver uma instituição que faz portfólio, pode ser que o matching dele não, vira mais granular do que 0,25, entendeu? Que ele vai fazer uma ponderação da carteira a partir da pontuação daqueles produtos, e aí vai dar outros valores aí para fazer o matching com o perfil do cliente, tá? Aí, o que que a gente deixou aberto, por exemplo, nessa questão da pontuação mínima? Derivativos, COI, fundos de investimento no exterior, eles podem ter, por exemplo, pontuações diferentes do mínimo que a gente estabeleceu, tá? Aí vai depender de alguns itens que a gente coloca dentro da regra ali. Vou dar um exemplo. Derivativos, depende. Ele é pontuação 4, por exemplo. Mas, putz, é para fazer um hedge, é para fazer tem uma estrutura por trás desses derivativos aí que ele está fazendo com posição de ativos e tudo mais. Então, ele está reduzindo o risco daquela carteira, está reduzindo o risco do cliente. Aí ele pode colocar como metodologia dele
uma redução aí não é 4 e sim 3, por exemplo. Dando exemplo de pontuação, mas bem por cima, tá? COI. COI, o que a gente fez? O COI, a depender do capital protegido, ele vai aumentando o risco. Então, se é 100%, o risco é menor. Se é 95%, o risco vai aumentando. A gente vai de 10% em 10%, mais ou menos, estabelecendo uma redução aí do risco do COI. Tá? Lembrando que COI também vai depender do, dos, dos, do risco de mercado que ele está correndo ali, né? Dos indexadores, tá? E fundo de investimento no exterior foi um ponto que a gente colocou específico, porque o que acontece? Fundo de investimento no exterior, ele pode ter hedge cambial ou não. E aí a gente colocou ele muito simplificamente como igual um fundo cambial, mas aí se ele tiver hedge cambial, ele muda também um pouco a estrutura dele e vai depender também dos ativos que ele tiver lá fora. Alguns produtos em específico, a gente foi colocando essas possibilidades, entendeu? Olhando itens específicos dele mexer nessa pontuação mínima. É óbvio que isso vai estar dentro da política da instituição, tá? Então, no fim, ela vai ter que ter uma política de alguma forma ou de outra, porque ela vai colocar, putz, ó, eu olho também isso, olho também aquela questão, para reduzir essa pontuação mínima e justificar isso, tá? Dentro da política dele, tá bom? Mas são essas as questões. Mas o default putz, a pontuação mínima é essa. E aí, óbvio que vão ter alguns produtos ou algumas questões aí específicas que vão ser tratadas, até mesmo porque a gente não tem como tratar tudo isso, né? Não, Dentro da pontual. tabela. Não Você teria, falou é derivativo lá, impossível. pegou aquele caso clássico, né? O sujeito tem um título público pré e travou num swap Isso. de juros, aí vai parecer que tem mais risco do que realmente tem, né? Então a instituição trata isso e Isso justifica, mesmo. né? Isso. Aí, como a gente fechou essa parte do cliente, né, essa parte dos produtos, aí depois a gente foi para o cliente. Aí a gente tem essa tabelinha que já existe hoje dentro da regra, mas que a gente coloca como obrigatória agora, que são 3 perfis, né, no mínimo, aí é mínimo. Se a pessoa quiser ter 10, ela pode ter 10, mas dentro desse range que a gente está falando aqui, entendeu? Ela vai quebrando dentro desses ranges. Então, por exemplo, o perfil 1 hoje, na regra, é até 1 ponto, tá? Aí a gente colocou para 1,5, subiu um pouco, até mesmo observando a granularidade que a gente fez lá nos produtos, a gente olhou e falou, putz, mas ó, estamos limando o cliente de um monte de produto aqui que ele poderia acessar, um conservador faria sentido acessar. E aí a gente subiu esse meio ponto aí para o conservador. E Essa era aí o aquela perfil linha no passado que falava aquela rediscussão que teve um tempo atrás de ter sempre um perfil de preservação de capital, né? Então, no fundo, vocês calibraram por aí, né? isso. Tá. O que a gente rediscutiu aqui também, tá, Brazuna, nessa questão do perfil do capital, desse segurança aí do capital no perfil conservador. A gente, anteriormente, o que a gente falava? Ele era conservador se o cliente falasse que não tem apetite a risco e que quer liquidez, automaticamente ele já obrigatoriamente seria conservador, tá? Isso dentro do questionário, tá? A gente era mais restritivo que a CVM. Se você olhar a CVM hoje, é necessidade financeira, apetite do risco, vamos dizer assim, e também conhecimento. Você pode usar o conhecimento como um item para avaliação, tá? Então, a gente já, só com os 2 primeiros, a gente já colocava que o cliente obrigatoriamente tinha que ser conservador. Isso dava uma restrição para a instituição. Como a gente já definiu melhor essa pontuação de produtos e tudo mais, a gente reviu isso e incluiu, como está na CVM também, a possibilidade de avaliar o conhecimento do cliente também, tá? E aí o conhecimento, aí entra até certificação, entra de tudo, tá? No conhecimento do cliente pode entrar algumas questões aí dentro dessa parte de conhecimento. É histórico de operações que ele fez e tudo mais, né? Ou conhecimento aí nos que refere a ensino mesmo, tá? Então ele É que tinha pode utilizar ficou isso uma como leitura item. tava uma leitura meio radical, né? Porque assim, você pensa, eu sou uma instituição que eu exagero assim, eu não quero ter fundo DI na minha base, né? Aí eu tinha um perfil conservador que às vezes eu não. Fala, cara, eu tenho um cliente que não tem produto para oferecer, né? Eu não tenho interesse nesse tipo de produto, né? Isso. Ficava meio Isso, radical. essa é uma discussão que sempre vem à mesa, tá? É. E aí, muito em função de 2 formas que existem dentro do suitability. E é o próximo item aqui, o portfólio por produto. A instituição que adota para o portfólio não é a maioria, tá? Que hoje adota para o portfólio.
Geralmente são os grandes, as instituições que conseguem também ter recurso para fazer essa avaliação do portfólio, né? Elas têm uma possibilidade de oferta maior de produtos. É mais tranquilo ela oferecer os produtos do que a instituição que olha para o produto. Porque quando você olha para o produto, de fato, você lima daquele cliente conservador, ele fala, ó, esse conservador só pode aplicar em, vamos lá, que vai estar na regra aqui, títulos públicos, a depender do prazo, CDB, a depender do prazo, a depender do risco de crédito, e COI também pode investir, a depender do prazo e do título e do risco de crédito também daquele emissor. Mais ou menos são esses produtos. Aí tem os fundos também, os fundos DI, fundos de menor risco e tudo mais. Mas o que acontece? Se a instituição adotar, né, uma visão portfólio, o conservador pode ter 2% ou 5% da carteira dele em renda variável, em ações, entendeu? Fica um mix, Muda fica um muito, mix muda mais muito a sofisticado. forma de você adotar, de você ofertar o produto olhando o suitability. E assim, a gente teve discussões no grupo, teve discussão que falou, putz, a gente deveria obrigar todo mundo a fazer portfólio, mas o desenvolvimento sistêmico é grande, tá? E aí, olhando que a gente tem um mercado bem diverso aqui dentro da Ambima também, né? A gente olhou e falou, olha, não, melhor, nesse momento não dá para virar tudo portfólio, porque senão o impacto é grande. Porque o que acontece? Quando ela olha portfólio, o que ela vai ter que olhar? A carteira do cliente para fazer a oferta do produto. Então, ela olha a carteira e ela pondera essa carteira, tanto na oferta, quanto ao longo da vida desse cliente dentro da instituição. Então, por exemplo, ele teve um desenquadramento passivo, sei lá, bombou as ações, aí teve um desenquadramento passivo. Ela tem que controlar isso para falar, cliente, a sua carteira está desenquadrada. Ou quando ofertar o produto cliente, falar, ó, cliente, vi que a sua carteira está desenquadrada, vamos ter que ofertar um produto de menor risco nesse momento. Ou o cliente resgatou os fundos DI lá, teve um desenquadramento, ela vai ter que ver que foi desenquadrado e quando for fazer a oferta do produto para o cliente, tem que mostrar, ó, está desenquadrado sua carteira e tudo mais. O controle é maior quando se olha portfólio. Produto é na oferta, então estou oferecendo o que é, Cliente, cliente, compatível, cliente, acabou. cliente um e-mail compra produto um e-mail, né? No fundo vira isso. O quê? Não, Desculpa. o do produto facilita que é assim, cliente, É, pontuação, um e-mail, compra É produto um isso. e-mail. Compra o produto do e-mail e pronto. Eu não vou ficar acompanhando a carteira dele, não importa, entendeu? É, Ele compra isso e oferta só isso. É muito mais simples, né? Tá? Mas, por outro lado, também a prestação de serviço para o cliente reduz bem, né? Eu acho que nessa questão de olhar portfólio do cliente, etc. É isso. E vamos para o próximo. Acho que de suitability eram esses os pontos, tá? O que que acontece? Então, em audiência. Provavelmente, acabando a audiência, a gente deve publicar esse código, essas regras lá em janeiro. E aí, no que se refere a suitability, a gente deve dar um prazo mais longo aí de adaptação, tá? Um isso que eu ia prazo. perguntar, tem uma expectativa é. assim, até a virada do ano, é antes, vocês têm alguma ideia? A Já? gente tem como expectativa 6 meses, tá? A gente Tá. ainda vai ter uma discussão com o mercado, óbvio, e ainda a gente vai receber também Vai na dar, vai dar audiência, quase com final de ano, certeza. então, vai, que a audiência, sei lá. Você tá sendo Quase final de otimista. ano. A audiência, o código sai em março, aí tem que ficar pronto em É isso. outubro. E aí vai ser assim, tá? Então, quase final do ano que vem, tá? E aí, falar um pouquinho agora de outro tema que a gente trouxe aqui para o código. Esse tema é novo para o código, é um tema novo no mercado também, né? Que é serviço de intermediação no exterior, a oferta do serviço de intermediação no exterior. Esse é um tema que surgiu aí em função de um posicionamento da CVM com relação a essa possibilidade, né? Que hoje o intermediário no Brasil pode oferecer o intermediário no exterior, ofertar esse intermediário no exterior, desde que ele tenha algumas regrinhas a serem cumpridas lá e nessa relação entre o intermediário brasileiro e o intermediário estrangeiro. O que muda, né? O que a CVM mudou com relação a isso, tá? Isso que é importante a gente colocar. Hoje, você pode ofertar esse serviço de intermediação no exterior de forma ampla. Antes, sempre teve o pastinha, sempre teve, vamos ser sinceros, né? Sempre teve o pastinha que desce aqui e oferece
uma corretora aqui para o cliente XYZ aqui. Isso a CVM não consegue pegar e não tem, e também não é uma oferta ampla, não é algo amplo, né? Mas vou te falar, mas nem só isso, tá? Eu já Nem só trabalhei, isso. eu que trabalhei em private de instituição estrangeira já, Entendeu? até a instituição que tem a sua própria operação lá fora, sempre surgiu pairou um pouco de dúvida, né? Isso é verdade. Isso. É, O que acontece? No private, o que que eles faziam? Como é um cliente muito individualizado e tudo mais, eles caíam para a linha da consultoria. Estou fazendo uma consultoria externa para o cliente, uma consultoria dos investimentos dele lá é. fora. Aí botava Até mesmo. bota um brasileiro na Suíça que vai ligar para o cliente, né? Então ficava um negócio meio. Isso. Ia muito nessa linha de uma atividade de consultoria. Eu fazia a consultoria dos investimentos dele lá fora. E aí sempre existia aquele receio, putz, eu vou mandar o dinheiro para fora, aí não pode passar o câmbio pela minha tesouraria, que não pode ser pelo banco, ou se tem que ser segregado, tem que ser. Sempre tinha um receio muito grande de se caracterizar uma oferta de um produto do exterior aqui no Brasil, tá? A CVM manteve essa restrição, né? Então você não pode oferecer o produto no Brasil, mas o que que ela deu de possibilidade aqui? Você pode oferecer o serviço de intermediação no exterior de um parceiro seu no exterior. Então você consegue fazer oferta ampla, fazer propaganda, consegue divulgar isso de forma mais ampla para os investidores, tá? E é o que está acontecendo, a gente está vendo nos casos aí que estão acontecendo no mercado, né? E aí também tem uma outra discussão, tá? Que acho que corrobora com esse tema aqui, que é a discussão do câmbio, né? Que a regra de cambial já está melhorando muito, né? Então, essa questão de mandar divisa para fora, você tem visto cada vez mais dentro dos bancos aí digitais, as plataformas, etc. Você tem a conta no exterior se quiser, né? Você pode fazer só uma troca, falar, quero transferir esse recurso para dólar, fica uma conta no exterior em dólar sem problema nenhum, né? Então, essa dinâmica mudou muito e em função disso a CVM veio com essa possibilidade, tá? E aí o que acontece? Dentro dessa possibilidade, a CVM fez um memorando deixando claro que esse intermediário no Brasil vai ser o gatekeeper. Então, dentro do nosso código, a gente trouxe essas necessidades de gatekeeper que o intermediário deveria seguir, tá? E por que a gente fez isso? A gente fez uma supervisão temática, que a gente chama, mesmo sem ter no código esse dispositivo, esse tema, a gente fez uma supervisão temática com os nossos aderentes aqui, perguntando a quem tem relação, como é que é essa relação, como é que funciona, como é que ele está fazendo essa oferta de intermediação no exterior. E a gente percebeu que, de fato, tinha diferentes e bem distintas aí as interpretações do memorando da CVM. E isso preocupou um pouco o mercado e por isso a gente trouxe, por meio de autorregulação, uma linha igual do que seria o ideal para o mercado, né? Vamos dizer assim, né? A gente definiu, junto desse código, uma regra para definir o que seria um padrão adequado para cumprir aí as regras da CVM com relação a essa intermediação exterior. Foi muito isso, tá? Essa autorregulação, a gente não está subindo bar, não está fazendo isso, tá? Vamos interpretar, entender como é que é essa regra da CVM e vamos estabelecer um padrão mínimo para cumprir essa regra da CVM para que ninguém fique muito fora, tudo para não gerar possíveis questionamentos futuros, aí até mesmo sobre essa possibilidade de intermediação no exterior, né? Porque a gente sabe que o memorando não é um normativo aí, então é mais frágil, tá? Não, esse E aí, ponto é positivo, Luiz, porque no fundo, assim, esse ponto acho que dá para elogiar bastante, que no fundo a Ambima está dando consultoria de graça para o mercado, né? Porque a sim, instituição maior, que já tem mais experiência e já contratou escritório de advocacia e etc., e estruturou isso com segurança, já sabe como fazer, né? Agora, a gente vê muita gente com a demanda do investidor para alocação internacional e o sujeito perdido ali em como prover isso, né? Então, acho que esse sim, ponto sim. positivo é até realmente assim, já dar um guidance, falar assim, olha, não faz besteira, faz desse jeito aqui que é o correto, né? E fica mais adequado. E é uma linha padrão do mercado, então não vai estar fora do que a gente está fazendo, né? E aí o que acontece? Tem a diligência na seleção do intermediário. É óbvio que muitos desses intermediários são da própria instituição, tá lá fora, tudo, mas tem a diligência que pode ter terceiros, né?
Então, aí a instituição deve verificar a regularidade desse intermediário lá fora, na atividade de intermediação, né? Criar um guia aí, um guidance com documentos aí mínimos para o QDD aí para verificar se como aquele intermediário está fazendo, né, a atividade deles, tem PDFT, se ele faz suitability, se não faz suitability, toda Mas não vai ser um questionário padrão, né, Luiz? Ou vai chegar nisso em algum momento? deve chegar no questionário padrão, vai chegar no padrão, tá? Assegurar que a instituição estrangeira contratada preste serviço exclusivamente em mercados reconhecidos. Isso é um ponto da CVM. Dentro do voto lá, fala que é em mercados reconhecidos nos termos da regulação, e aí, mercado reconhecido pela CVM é a lista da B3 lá para os BDRs, né? Então, acaba seguindo a mesma linha. Então, a gente colocou isso na regra aqui, tá? Vamos em frente. Aí, informações para o cliente. O que acontece? Aqui é um pouco tricker, tá? E aí é muito em função, e aí eu acho que é sempre bom contextualizar, né? Eu acho que isso é importante. Ah, porque nessa linha que a gente está atuando aí, o esforço de captação é do intermediário brasileiro, se eu estou vendendo intermediário estrangeiro, como é que é isso? Como é que vai ser isso, né? A gente tem que olhar que o intuito da CVM é, olha, eu preciso que eu tenha um responsável no Brasil, e esse vai ser o intermediário no Brasil, certo? Então ele é o responsável. Dessa forma, como é que ela estrutura isso, né? Ter esse responsável no Brasil? Porque assim, o que acontece? A CVM poderia chegar e falar, olha, intermediários no exterior podem vir aqui e oferecer os seus serviços aqui no Brasil. Só que aí é contra a regra dela, é contra todo o normativo que ela possui sobre esse tema. E aí o que que ela falou? Olha, eu posso dar a possibilidade, aí o mercado consultando, querendo ter essa possibilidade de intermediação no exterior, eu posso dar a possibilidade desde que você tenha uma instituição que seja gatekeeper aqui no Brasil, que seja esse intermediário no Brasil. Então vai ser por meio de um relacionamento aqui entre esses dois intermediários. Para eu garantir isso, então, o esforço de captação deve ser feito pelo parceiro nacional, ou seja, a instituição brasileira que vai fazer o esforço de captação. Ou seja, o cliente vai ser da instituição brasileira, entendeu? Ele vai ter que passar pela instituição brasileira, tá? Então parece um cotovelo, todo mundo olha e fala, mas que loucura, isso não faz muito sentido. Mas é para viabilizar essa possibilidade, a CVM deu essa possibilidade com esse gatekeeper, né? Que caso contrário, ela entende que não pode fazer uma oferta, que seria olhando para o Até como divulgação de informação, pelo que eu estou entendendo, aí o sujeito vai ter de colocar Isso, lá no meu site, sei lá, Zé Brazuna Corretora no Brasil, tem lá a página de oferta de alocação no exterior. Vai ter de estar lá o discurso comercial, vai ter de estar o meu logotipo, vai ter de estar o logotipo do meu parceiro lá de fora, e praticamente explicando, falando assim: olha, realmente a alocação no exterior aqui que eu ofereço é com esse parceiro, através da conta na minha corretora no Brasil, a gente manda o dinheiro lá para fora para essa instituição. No fundo, é isso que se quer, isso. né? Isso. Aí, Brazuna, foi para fora, aí ela fora. Aí você fez due diligence, sabe que o cara atua legal, aí ele abriu a conta lá fora e tudo mais, entendeu? Sim. O ponto aqui, acho que a questão aqui, que a CVM deixou bem claro, é esse ponto de você ter esse gatekeeper no Brasil. E aí isso acaba gerando, de fato, essas dúvidas aí. O pessoal, putz, mas e se o cliente fechou a conta aqui no Brasil e manteve a conta lá fora? Eu tenho alguma responsabilidade? Tem essas áreas cinzas ainda, tá? O Aí sua entendimento é experiência que, talvez vai trazer, né? o entendimento é que na oferta você tem que fazer isso. Na oferta você tem que abrir a conta no Brasil e aí manda o cliente para fora, entendeu? Mas ao longo do tempo, aí é mais. O que a gente está colocando aqui na regra é o due diligence que você vai ter que ter com o intermediário lá fora. Ah, putz, ó, de X em X tempo, dois anos, acho que a gente colocou ali, que o intermediário tem que olhar, ver se o cara está regular, se o cara está fazendo stability, se o cara tem PLDFT, etc. Tem as regras lá específicas. O que é obrigatório que eles são no Brasil? Acho que no próximo vai ter um ponto importante. Ah, não, mas vamos seguir aqui. Mas o que é obrigatório aqui no Brasil? Ele vai ter que fazer o suitability, tá? Então, ele vai ter a instituição no Brasil para oferecer para o cliente dele, ele vai ter que, então, cadastrar esse cliente aqui e falar: olha,
te ofereço, então, esse negócio, você tá ok. O que é o suitability, tá? Aí a gente falou, putz, suitability de serviço, a gente nunca fez suitability de serviço, que é de intermediação, porque a lógica é o quê? Eu não posso oferecer, e aí pela regra da CVM, ele não pode oferecer o produto aqui no Brasil, porque aí seria uma oferta de um valor nominal aqui no Brasil, não pode, tá? E aí, como ele não oferece o produto aqui no Brasil, o que acontece? Ele só pode oferecer o serviço de intermediação no exterior. Por isso que esse nome até é a regra. E aí, o que acontece? O que eu faço suitability de serviço? Como é que eu faço? Ah, se o cara investir em tesouro, em título público lá nos treasuries, lá nos Estados Unidos. E aí? Você está investindo lá, o risco é baixo, né? Então, faria sentido ele investir lá fora? O perfil conservador poderia investir, o perfil moderado poderia investir, o agressivo poderia investir? Fica um pouco difícil essa questão, tá? Eu acho que, e aí, olhando o que a gente fez anteriormente da pontuação de produtos, fica difícil a instituição, ela não tem nem como acompanhar, porque ela não vai ver o produto que o cliente investiu lá fora, nem tem como ela acompanhar. Aí a alternativa seria, vamos criar então uma pontuação mínima para investimento no exterior, como um todo. Mas o cara pode investir em diversas coisas lá fora, pode ter coisa que tenha menos risco do que Brasil, entendeu? Não faz sentido, então, a gente estabelecer uma pontuação padrão para intermediação no exterior. Então, o que que a gente fez? A política de sustentabilidade que a instituição vai ter que fazer é olhando o intermediário no exterior, falando, putz, esse cara, como ele atua no exterior? Ah, ele atua para pessoa física, isso, aquilo. Ele tem estrutura lá fora para atender o cara em português aqui. Ele consegue falar com o cliente aqui, atender o cliente. Sim, então esse cara aqui pode ser conservador, pode ser moderado, pode ser Então, varejinho, pode ser para todo mundo. ou seja, o parceiro que vai ser considerado meio como se fosse o ativo na pizza do cara aqui no Brasil, né? Isso, Tá. isso. Agora, só um Essa ponto, ou questão. seja, no fundo você vai ter de fazer, então, um suitability do cliente, aí seja por recomendação sua, por demanda do cliente, você detecta lá que é um perfil que deveria ter 10% no exterior. Aí, esse pedaço dos 10% vai ser o meu parceiro lá fora. Eu não Isso. vou poder separar, fazer dois suitabilities, né? Eu tenho que incluir a alocação no exterior via parceiro dentro do meu suitability do cliente, né? Isso mesmo. Então, o que que você vai fazer? Por exemplo, aí vou jogar para o suitability atual que você tem aqui. Você olha e fala, putz, ó, o cliente é perfil conservador, agressivo, moderado. Você não precisa fazer uma nova verificação de perfil do cliente, já está lá, já tem. O que que você vai fazer é, dentro da sua política de produtos e serviços do suitability, que agora inclui o serviço, você vai ter uma política para, ó, como eu avalio aqui o intermediário exterior, essa intermediação, como é a minha avaliação e qual a pontuação que eu tenho. Ok, aí eu faço o matching, pronto, entendeu? Aí, Provavelmente, aí, aí, só pare... aí esses 10% que o sujeito tem lá fora, a instituição vai fazer o suitability dos 10, né? Provavelmente, aí né? tem o dela lá fora. Isso, aí é a regra dela lá Aí, fora, o aí- suitability aí vai dela. gerar uma confusão para o cliente, mas não tem outra solução, né? Não tem outro Não jeito, né? tem. Na verdade, assim, o ideal seria porque assim, isso veio no memorando da CVM, uma obrigatoriedade de suitability. Eu acho que isso a gente pode, ao longo do tempo, trabalhar com a CVM, tá? Numa questão muito mais, que não necessariamente é um suitability, mas é muito mais um appropriateness, é uma coisa mais nesse sentido, Mas entendeu? análise da carteira, né? Explodir aqueles É, 10% na carteira, né? isso, é uma avaliação da instituição sobre, putz, ó, vale para esse público, vale para esse cara em específico, não vale. É uma avaliação da instituição. E aí, olhando essa questão do atendimento, putz, não faz sentido, vamos lá. A instituição ela pode ter mais de um parceiro no exterior, ela não precisa ter um único parceiro. Ela pode ter um parceiro nos Estados Unidos, um parceiro na Europa, um parceiro em Hong Kong, por exemplo. E aí ela faz essa oferta aí de intermediação exterior nessas três jurisdições. E aí o que acontece? Em Hong Kong não tem ninguém que atende em português, não tem nada, o cara é tudo em inglês, olha lá, e assim. E aí, como é que você vai oferecer para um cara que é conservador, nem é conservador, um cara que é varejinho, né? Que tem 10 mil reais lá com vocês. Putz, você vai ofertar para o cara, ele não vai ter como atender, é complexo. Ah, não, mas ó, tem uma estrutura aqui na Europa que o cara atende, tudo, tal, então faz sentido, entendeu? É menos talvez fator de risco e mais se faz sentido para aquele cliente, se ele vai conseguir
ter um entendimento daquilo que ele está fazendo lá fora, entendeu? É mais isso. Não, senão realmente Mas, a fronteira de você estar oferecendo o produto aqui fica quebrada se você fizer de outro jeito. Então, acho que vamos com calma, né? Vamos passo a passo, né? a gente tem que ir com calma, mas assim, mas é essa linha a gente está tratando dessa forma, tá? Mas provavelmente ao longo do tempo a gente vai ter mais discussão com relação a esse ponto, tá? E aí, seguindo em frente, modelo de parceria, né? Vedação da instituição estrangeira ofertar ou recomendar produto aqui no Brasil, isso é importantíssimo, tá? Aí aqui o perfil do investidor já mencionei. E aí indo para cyber. E aí eu acho que é outro tema. Não sei se tem alguma questão, algum ponto com relação à intermediação no exterior. Ficou claro, assim, para mim. Eu acho que realmente essa é uma iniciativa boa, como eu falei, acho que o principal mérito disso aí é uniformizar o entendimento É, e ajudar quem tem que instituições menores que têm segurança de entrar nesse negócio. Aí, quando tem segurança, fica aquela zona cinzenta de eu não tenho certeza se eu estou fazendo a coisa certa e errada, então deixa a coisa mais cinzenta, né? Isso isso. é um Tinha uma, ótimo projeto. tinha uma questão que era uma questão que estava acontecendo que, digo, no mercado, que assim, putz, eu fecho um contrato com um cliente do referral, por exemplo, e o intermediário estrangeiro pode vir no Brasil e ofertar e fazer propaganda dele, etc. Pelo que a gente entendeu da regra, pelo que a gente está colocando aqui, não pode, não dá para ser assim essa relação, tá? Tem que ser uma relação muito mais, ó, você vai ser meu parceiro, então legal. Eu vou fazer a propaganda oferecendo você aqui. Eu estou no Brasil e esse cliente que vier para mim, eu mando para você, entendeu? Para fazer esse, é um O que, pouco, é um cotovelo, o que eu vou te tá? falar, o que na prática muita gente pequena faz desse jeito, mas faz com medo, entendeu? Então, no fundo, eu acho que vai ter um lado positivo, que tem gente que às vezes fica com medo de estar fazendo a coisa errada e não está fazendo a coisa errada, né? Ah, sim. Então, e isso acho que é um ponto bem positivo. Vai ajudar muito o pessoal, sim. Eu acho que, vamos lá, né? Essa questão de jurisdição aí acho que cada vez mais vai ser questionada, né? A gente tem diversos outros ativos surgindo aí no mercado que jurisdição não existe, né? Não, Então, se a gente for assim, falar de ativo de digital, cripto, a gente fica mais 3 horas aqui, mas é bem por aí. então assim, você tem o mercado já está demandando, né? Eu acho Isso que quer dizer, não tem tem muita gente procurando saída. isso. Tinha que fazer, Tem, lógico. todo mundo quer fazer, todo mundo tem interesse em investir, o cliente tem interesse em investir. Então, assim, Aí você deve ter acho tido, e você deve ter talvez tido assim, isso também vem de encontro às instituições locais poderem ser mais agressivas nessa oferta, porque provavelmente muita instituição com insegurança de não oferecer, via o cliente indo atrás, né? Então, sei lá, até um pequeno que cliente que acha legal ter lá uma carteirinha de ações nos Estados Unidos, porque quer comprar Apple, Google e etc. Ele acabava indo por fora, né? Então, eu acho que isso aí dá força para o mercado local falar assim, não, vamos colocar para valer a oferta de alocação no isso. exterior, né? Era uma oferta velada, né, que É, existia, né? não, vou Se o botar cara dinheiro procura, pesado nisso, vou né? fazer, monto um negócio lá fora, eu fecho parceria, mas um negócio pesado, porque E te agora eu tenho falar que eu já tenho certeza. relatos aqui que isso já está acontecendo, viu? Fortemente. E Sim. varejo alta renda, não é mais private, não, é varejo alta renda, varejo mesmo. O pessoal tem muita gente demandando isso. E O aí mercado, gera outras mercado acha um questões. jeito, não tem. Acha? Sempre Não, acha. não era nem que achava o investidor fazer uma coisa totalmente legal de ir lá e É, comprar uma corretora lá fora, mas eu acho que o parceiro aqui ficava com medo de falar, cara, vamos oferecer mesmo pesado aí, acho que a gente está é isso. amadurecendo esse caminho. Amadureceu esse caminho e acho que vai. Esse caminho acho que já é sem volta, já está acontecendo forte aí. Instituições tradicionais até do mercado já estão fazendo. Então, assim, é algo que vai entrar dentro da pizza, esse investimento exterior. Que assim, vamos lá, né? Só lembrando, começa com essa questão de eu só faço um referral, mando lá para o cliente, tem um cliente aqui, eu mando o cliente para fora, tudo mais. Daqui a pouco a instituição vai prestar um serviço melhor para o cliente. Vou consolidar essa carteira do cara lá fora com a carteira aqui, entendeu? Aí a gente vai ter que discutir com a CVM essa questão da oferta do produto lá fora que já existe, né? Porque a gente vai ter que falar, putz, olha, o cara, eu já vejo a carteira dele inteira aqui no Brasil, incluindo os ativos lá fora. Eu não posso fazer uma recomendação em cima disso daqui, entendeu? Então, assim,
o cliente vai demandar isso, não vai ter muito jeito, né? Acho que a próxima conversa que a gente vai ter que ter com o regulador e com tudo é essa questão do produto estrangeiro no Brasil, porque o cliente vai olhar o que ele tem lá fora, o que ele tem aqui, ele vai falar, brasileiro, eu quero que você faça essa pizza, mostre para mim isso aqui e recomende em cima disso, entendeu? E se a gente falar que não pode, vai transferir um serviço importante que tem no Brasil para fora, entendeu? O cara de fora vai fazer aqui, tá? Agora, sabe que também dá uma segurança, Luiz? A gente já viu casos assim, por exemplo, o sujeito quando faz a coisa meio na zona cinzenta, por ter medo, por ignorância, e não estabelece esses vínculos tão claros, se você tem um problema na instituição lá fora, vamos supor que a instituição parceira, que a instituição trabalhava, quebra lá fora. Hoje em dia, e você não tem essa relação de distribuição muito clara, transparente, estabelecida, É um problema. porque a gente sempre discutiu muito com cliente que tem esse tipo de problema, fala, olha, primeiro ponto que você pode fazer é correr atrás da instituição aqui fora, falando que ela estava fazendo uma oferta irregular. Então, assim, dane-se a instituição quebrou lá fora, bota no pau quem te ofereceu aqui no Brasil, que a coisa fica bem feia, né? Então, a coisa mais formal, mais transparente, acho que tem essa proteção também para quem está aqui, que quem estuda ficava com medo, né? Fala assim, pô, se eu tiver problema lá fora, eu posso ser acionado aqui. Então, nada isso que como a uma coisa... CVM está buscando, viu? Ela está buscando aqui, o gatekeeper aqui, para quem eu vou bater aqui fora. Mas desse jeito que está colocado, assim, se o meu parceiro lá fora quebra, o meu cliente pode me chamar de incompetente, mas ele não pode tentar me responsabilizar, né? Eu posso ser incompetente por ter escolhido um parceiro que passou por um problema. Já está na regulamentação. Mas não dá para falar que eu fiz uma oferta irregular e que, portanto, a culpa é minha, né? Sim, não dá para falar, verdade, tem toda a razão, toda a razão. Isso é muito bom. Isso é interessante. Teve caso lá atrás de ofertas aí que o cara teve que bancar no fim, né? Exatamente. Não foram poucos os casos, não, porque era uma coisa meio informal, né? Aí na informalidade. Melhor doer no bolso do que em cana, né? Não, o informal fica ilegal, né? Então, assim, tinha gente que talvez fazia um negócio informal que era ilegal, quando tinha um caminho de formalizar essa situação e deixar tudo legal. Esse é o ponto. Sim. E aí, por fim, a gente tem a cibersegurança aqui, né? E proteção de dados, que é uma atualização, na verdade, é uma evolução que a gente está fazendo em algo que já tem dentro do código. Tá? Esse é um tema que a gente tem discutido aqui dentro da associação, como é engraçado, né? O tema assim que dá menos visibilidade se você for olhar, falar com o mercado, falar isso tudo, mas é um tema que, quando não está tratado, se der algum problema, vira uma bagunça, vira um grande problema, né? É aquela questão assim que sempre tem que ter um tratamento. Tipo, acho que foi você que deu uma Brazuca que fez um paralelo muito interessante. É que nem esgoto, né? Esgoto ninguém olha, ninguém quer saber. Não sei se foi você, foi alguém do mercado aí que eu peguei. Esgoto ninguém quer saber onde passa o esgoto, para onde vai, tudo mais. Se dá um problema, todo mundo vai querer saber, é um problemão. Aqui o Não, mas é boa a comparação. Mas aqui o cibersegurança é igual, é aquela coisa, putz, lá vem essa coisa, o pessoal vem com essa obrigação, esse negócio, isso. Mas se der um problema, né, se tiver algum tipo de vazamento de dados, alguma coisa que possa manchar o mercado, isso vira uma questão prioritária, né, vamos dizer assim, né? Então, o que a gente tem feito aqui dentro da associação? A gente tem um grupo consultivo de cibersegurança que a gente discute temas, atua, tudo. Saímos com alguns guias esse ano de cibersegurança, acho que é até interessante. Depois eu passo o link para você dos guias aqui de cyber. Você sabe que apareceu um guia, estava lendo até hoje. A Ambima também soltou um guia que eu acho que é bem relevante, que saiu ontem, orientando sobre a questão de rede, de nuvem, porque a gente que pega um público aqui que é de menor porte, assim, gestor que está começando, etc., hoje você tem essa facilidade da nuvem, mas existe uma certa dúvida mesmo do que é um parâmetro mínimo, o que é uma solução aceitável pelo regulador, então isso acho que é bastante positivo. E acho que a ideia é bem essa, tá, o Brasil, né, de pegar que, assim, tem níveis óbvios de instituições. Se a gente pegar os grandes bancos aqui na discussão de cyber, pô, os caras estão lá na frente, já estão, é outro mundo. Agora você pega a corretora menor, distribuidora menor, você pega a gestora, por exemplo, elas nem olham, assim, é algo assim que ainda está iniciando, entendeu? A gestora pequena não tem um cara de TI. Hoje em dia isso não existe. Não tem, E por outro lado, a gente sabe que acaba passando informações dentro da gestora, muitas vezes
prioritárias, não é só a gestão também, né? Você tem a questão do conta e ordem, às vezes o gestor tem algumas responsabilidades ali divididas com o distribuidor e tudo mais. Então, tem algumas questões que passam aí dentro dos gestores, de informações e tudo mais, que são que podem gerar algum tipo de problema. Além disso, tem, né, a questão da rede, né, que a gente fala, né? Então, assim, todos os parceiros têm que estar ok. Se tiver alguém fora, pode ser uma fragilidade da rede para entrar algum tipo de ataque. Então, assim, tem toda essa questão por trás aí de cyber que é complexa e de dados também, que é complexa, tá? E aí, passando bem rápido aqui para vocês, acho que função do horário também, né, que já são meio-dia, mas assim, o que a gente tem avançado aqui, tá? Desse tema. Acho que não foi. Deixa eu... Foi agora. Aqui o contexto é a necessidade da revisão das regras, né? O que é tornar o código mais didático, alinhado com as estruturas utilizadas pelas regulações vigentes, né? Além de acompanhar as tecnologias aqui que estão mudando, né? A gente teve aí um momento de pandemia aí, então teve muita coisa que mudou, né? Com relação à quantidade de negócio, com relação à segurança, então segurança aí das redes também, né? Tudo em casa, trabalhando em casa, até depois que tem de repensar as coisas. Chinese Wall, hoje em dia, cada um está na sua casa, né? É meio difícil até de se pensar nisso, né? Não, Uma questão vou te até falar de que tá episódio engraçado da pandemia. A gente tem um conhecido que assim, é um casal que uma atua numa consultoria de valores imobiliários e outro numa gestora. E aí? E tiveram que É isso trabalhar em mesmo, né? casa. Tá aí, tá aí. Um está na gestora, o outro está na gestora, o outro está na tesouraria do banco. E aí, né? O sigilo agora é pessoal. O Chinese Wall tem que ser uma coisa individual, pessoal, Pessoal, é né? difícil, é complexo. E aí, então, seguindo em frente aqui, a gente fez algumas atualizações aqui dentro do nosso código, tá? A gente colocou os textos maiores, mais explicativos aqui, mas em LGPD, né? E aí, o que a gente sempre busca da instituição, né? Que ela documente, que ela tenha um manual, que ela tenha um documento que fala como ela vai tratar os acessos, etc. Então, assim, não é que a gente estabelece quais são o que ela deve ter de regra, mas estabelece mais ou menos o que deve ter no manual dela, né, para que ela cumpra com a LGPD. Plano de continuidade de negócio, a revisão da necessidade de manter um ambiente físico, abrindo a possibilidade aí da nuvem, né, aí vai em linha com o que a gente saiu com guia de nuvem aí, segurança de informação, inclusão de aspectos relacionados à contratação de terceiros, que também a gente já saiu também com guia de contratação de terceiros, que é esse guia de nuvem aí, né? Ele é mais amplo, também fala de contratação de terceiros, que lida com informações e dados sensíveis, né? Com foco aí na diligência e nas necessidades aí dos serviços, né? Da contratação de serviços em nuvem. Vamos embora. E aí, tratamento de incidentes, esse é um ponto importante, né? Como é tratado, como a edição, ela tem que também ter manual, como ela vai tratar o incidente, se tiver um incidente, como é que ela faz, qual a governança, né, para tratamento desses incidentes, quais mecanismos elas vão adotar caso ocorra um incidente, tá? Na verdade, a gente já tem essas regras gerais aqui, mas a gente está especificando mais dentro do código, é uma evolução, tá bom? É isso. Esse ponto acho que realmente é o mais simples para mim. Vou até parar de compartilhar aqui. Que a minha impressão é que realmente foi um update, vocês adaptaram a linguagem à realidade mesmo da pandemia da LGPD, né? No fundo, essa parte é bem Isso. prática, né? É isso daí. Rasgou um pouco a fantasia, né? De que exatamente o que a gente falou antigamente, eu brincava na pandemia que falava que o melhor plano de contingência do melhor banco do Brasil deveria ter um enorme site de contingência, né? Que foi Sim, totalmente inútil, né? Então, isso acho que é uma modernização importante, né? sim, sim. E aí, uma coisa importante aqui, essa atualização está fazendo em todos os códigos aqui, tá? Então, código de serviços qualificados, código de gestão e o código de administração de recursos terceiros e o código de distribuição, tá? Então, se a Menos gente de for, ofertas que não então, está se a gente muito for certo. resumir o que é padronização, no fundo a gente está falando assim, acho que a parte de PLD e cibersegurança
não tem muito o que discutir, né? Meio padrão de mercado. A parte do exterior, acho que ela é meio. Também acho que vai ser difícil haver discussão, porque ela agrega para quem não tem conhecimento. E ela é meio que o consenso de quem já faz, né? Isso. E aí talvez onde eu acho que a gente pode ver algum ajuste é mais em suitability pontual, mas pelo que eu entendi, eu acho que essa audiência foi uma das que mais foi consensuada antes de vir para o ar, né? Porque ela é bastante técnica, né? Então, Sim. mesmo ela sendo complexa, então talvez vocês não vão levar tanto tempo assim para aprovar o texto final, né? Provavelmente. Isso. Né? Essa audiência, de fato, essa discussão foi uma discussão Longa, muito né? longa, tá? Muito longa, e envolveu todos aqui. Aí, a gente sempre tinha uma questão de suitability, que suitability é responsabilidade do distribuidor, né? E aqui na Ambima, como você mencionou no início, tem os produteiros aqui que puxam muito a pauta. Então, a gente criava regra de suitability aqui, os caras queriam matar a gente, falavam, seu louco, meu produto é melhor, meu produto isso, você está criando barreira para investir e tal. E aí o que acontece? Nessa em específico, a gente, desde o início, envolveu todos os produtores aqui para dentro, para primeiro começar essa questão da avaliação do risco do produto e tudo mais, para aí depois a gente subir no processo mesmo do É. Sultabim. Então, o máximo que pode acontecer se tiver reclamação, em vez de ter 10 páginas de tabela, ter umas 12, né? Porque o cara quer abrir um pouco mais o Pode range. ser, sempre tem, viu? Sempre tem. É isso. Tá, maravilha. Não, Luiz, obrigado. Acho que a gente é sempre uma agenda longa aí. Acho que talvez a gente teve pouca pergunta aqui, porque acho que o pessoal está digerindo muito esse negócio. Como eu te falei, o que que a gente pensou em fazer essa live, porque a gente estava realmente achando que o negócio, essa discussão, eu acho que é novidade para muita gente, porque as pessoas não estão tendo talvez a capacidade de acompanhar tudo na velocidade desejável. Então, acho que a gente cumpriu o nosso Sim, objetivo aqui, talvez de fazer um resumo e muito mais talvez alertar muita gente, falar, olha, você não estava sabendo que isso estava rolando, vai olhar, porque isso vai ser uma coisa para você colocar no teu plano de melhoria para o ano que vem. E só para virar um último ponto, assim, se a gente puder gastar uns 5 minutos, assim, que era até um ponto que eu ia falar um pouco mais, mas a gente já está bem estourado. O que que você destaca, assim, a agenda estratégica da Ambima agora, pensando em 2023, assim, o que é 3 ou 4 pontos principais que é a meta da comissão, da área, vamos dizer assim, de distribuição da Ambima, assim, fora, obviamente, implementar essas coisas, mas o que são as outras pautas estratégicas, assim, mais de curto prazo para a área de distribuição da Ambima? tá. A gente ainda está definindo, fechando, né, esses pontos, mas já dá para trazer umas boas questões aqui, tá? O que que a gente tem de agenda aí para esse próximo ano? A agenda de recomendação, que aí no fim, né, melhorar a recomendação para o investidor, que a gente coloca como objetivo, que entra o suitability aqui que a gente está tratando, mas existe a possibilidade de discussão com a CVM sobre o suitability, né? Já tem aí uma expectativa de que saia a uma audiência da norma lá 30, né? E aí, quando a gente fala da 30, a gente fala tanto de suitability quanto qualificação do investidor. Então, Outro debate consequentemente, quente, né? é um Saiu só debate do quente. ticket, né? Isso. É uma discussão aí de avaliação da necessidade de qualificação ou não. A gente vai discutir isso com a CVM, tá? Então, é um tema importante para nós. Quando a gente fala de recomendação também, o que que entra, né? As atividades, né? Entra a consultoria, entra as atividades dos participantes de mercado, agente autônomo, etc. Tem também um ponto muito importante que é na transparência, que é a remuneração do distribuidor, do intermediário, que provavelmente vai sair aí nesse final de ano, início do ano que vem, com a regra do agente autônomo também, né? Que foi a audiência lá atrás da CVM, que tratou dessas duas regras, né? Tanto atualizar a regra do agente autônomo, quanto dar transparência da remuneração do intermediário. Isso vai impactar fortemente aí o mercado, com certeza vai ser um tema que a gente vai discutir muito aqui. E saindo essa regra aí, só para vocês entenderem, quando sair essa regra, a gente, como Ambima, a gente vai olhar e falar, putz, lá no edital é público isso, a gente pediu que a CVM não definisse como vai ser esse relatório da remuneração, como vai ser colocada essa remuneração, só cria a regra, que ela já tinha colocado na mesa que isso ia sair de qualquer forma, só cria a regra, aí o como vamos por meio de autorregulação, que é muito mais fácil da gente trabalhar e de olhar ao longo do tempo, né? Aí, se ela acatar isso, consequentemente, a gente vai ter que trabalhar aqui na autorregulação
como vai ser esse relatório, como vai ser colocadas essas informações disponíveis para o cliente. E número 2 também, a depender de como a CVM coloque essa regra, ela só vai olhar valor mobiliário. E se ela só olhar valor mobiliário, tem todos os outros produtos que também tem remuneração do intermediário e que vai criar um desbalanceamento, um tratamento desigual desses produtos. Provavelmente a gente vai ter que discutir isso por meio de autorregulação. Tá? Esses pontos já estão no pipeline, já estão aí, a gente já está aguardando. Tem outros pontos aqui que a gente, óbvio, são agendas grandes da associação, que é toda não, esses ativos digitais, as mudanças que a gente está tendo no mercado aí com a DeFi, que a gente chama de as finanças descentralizadas, que isso impacta a distribuição, impacta todos os negócios aqui que nós representamos. O projeto de lei aprovado anteontem, né? Então, projeto de lei aprovado, CVM já falando, se for valor mobiliário eu vou trazer. Então essa discussão vai ser grande também, isso vai demandar muita coisa aqui da nossa agenda. Existe aqui dentro da associação o objetivo de trazer essas agendas mais disruptivas para dentro da associação, então tanto a parte de inovação quanto outro tema importante, ESG, né? Também vai estar aqui dentro da associação e provavelmente a gente vai ter até estruturas específicas para tratar desses temas é isso que eu aqui ia dentro da falar. associação. Vocês estão pensando assim, uma coisa embrionária, até uma conversa que eu estava tendo ontem com um player dessa área de ativo digital. Assim, acho que a gente tem que fazer um movimento no mercado de incentivar essas instituições que têm algum ponto de contato a futuramente aderirem à Ambima e tal. E já tem instituições associadas, óbvio, que estão atuando nesse mercado, Já. mas já tem intenção da Ambima de criar, sei lá, um grupo de trabalho, comissão, subcomissão focada em ativos digitais, do ponto de vista de distribuição, gestão, porque todo mundo tem interesse para discussão, mas quem atua nisso tem 100% de interesse, né? Então, é óbvio que isso pega um pouco da agenda de distribuição, de gestão, mas eu acho que já tem, talvez, tamanho para ter um próprio fórum de mercado de ativos digitais, né? A gente tem um grande desafio nesse sentido, tá, o Brazuna, que é a discussão que a gente está tendo no momento, que provavelmente vai ficar mais pública no início do ano, tá? Mas é uma questão assim de como a gente vai fazer essas estruturas. Porque qual que é o receio aqui? Se eu jogar aqui dentro das discussões aqui que a gente tem já dentro do mercado, a gente vai estar limitando essas discussões. A atividade de distribuição. Isso eu entendo que ativo digital na distribuição vai ser discutido muito provavelmente aqui nos fóruns de distribuição, nessa discussão, entendeu? Mas tem uma discussão anterior ainda. Existe uma discussão de, putz, olha, o que está sendo disruptivo no mercado? O que está vindo de novo nesse mercado? O que são Sim. novas Sim, soluções? mas eu estou no mais pragmático, né? Que nem aquele negócio lá, sei lá, na área de fundos. No pragmático, a gente vai ter na nossa agenda BAU aqui, vai ter, entendeu? Vamos sabe, ter. aquele negócio, tem o grupo lá de gestores de fundo de ação, de renda fixa e de ativo Isso digital. a gente isso é o nosso dia a dia. Vamos ter sim, já temos, na verdade, já temos discussões assim nesse sentido. É óbvio que dentro dessa discussão, o que acaba entrando, tá? Ah, poxa, olha, ocorre distribuição de ativo digital, no mundo de distribuição. Ah, putz, a gestão tal está fazendo, poxa, tem que olhar, tem um diferencial entre produtos, isso, aquilo. Mas espera aí, para que eu vou ficar criando regras já de cara? Vamos olhar, vamos sentar, vamos ver como é que a gente vai tratar esse mundo, entendeu? Como é que a gente vai olhar esse mundo, como a associação vai definir os próximos passos sobre esse mundo. Isso que a gente está discutindo agora, tá? Sim. E muito provavelmente essas discussões não vão ser puxadas necessariamente por esses temas mais específicos de regulação, autorregulação, mas sim como você mencionou anteriormente, putz, olha, será que a Bio não tem que trazer esse pessoal para cá? Será que não tem que... Sim, acho que o momento é agora. Só que é uma discussão um pouco mais ampla, tá? É isso que eu tô querendo dizer. Mas, de fato, são temas que a gente vai ter que tratar. O como a gente ainda está definindo, tá? Não, Mas ninguém sabe, vamos né? ter que tratar. Nem quem está nesse mercado tem muita certeza. É. Maravilha, amor, bacana. Obrigado realmente assim, eu já achava que a agenda da área de distribuição estava pesada, e aí quando a gente aprofunda, eu vi que o teu piano aí está bem pesado para carregar, porque a Tem. agenda é uma agenda bacana, legal, acho que esse é um ponto de vista, isso é legal, porque não é uma agenda pesada por coisa ruim, por problemas, que não, é realmente mostrando um Bem de amadurecimento. vanguarda, né? Bem de vanguarda, de Exatamente. avanço.
E uma área que, assim, se pegasse no passado, acho que o maior retrato no passado, quando o mercado era menos sofisticado, essa área de distribuição era uma área que apresentava menos desafios, né? Sim, Agora não, sim. virou o desafio assim, a sofisticação da agenda mostra bem isso aí de quanto essa área está borbulhante, né? Então, Sim. maravilha. Obrigado pela tua Obrigado, viu? participação, atrapalhando. Ó, só a Ana Carolina perguntou aqui sobre a apresentação. Vão ter, assim, a gente vai divulgar basicamente de 3 formas, tá? A apresentação em si já está no nosso LinkedIn, a gente postou hoje de manhã, e o vídeo vai estar também no nosso site. A gente tem uma área de vídeo no site que a gente até recomenda todo mundo olhar. O site é brgovernance.com. A gente tem ali todas as nossas lives, viram vídeos que vão estar lá, que estão lá, sobre vários assuntos, e também vai virar um podcast na nossa página de podcast do Spotify, que a gente está lançando agora nas próximas semanas em dezembro. E a gente também vai pegar a apresentação do Luiz e vai botar na nossa área de arquivo do site. Então, quem tiver curiosidade de fuçar no site lá da EBR vai achar de tudo um pouco aí. Tá bom? Obrigado para todo mundo, Luiz. Obrigado Luiz, pelo teu abraço. tempo aqui Grande Eu que abraço, escasso. obrigado. agradeço, eu que agradeço o Um espaço aí. abraço. Obrigado, Obrigado, viu? gente. Até logo. Tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Até mais.